Conceitos de Sociologia, Trabalho. No vídeo anterior, eu falei um pouco sobre Karl Marx e o que ele pensa sobre o trabalho. Nesse vídeo, nós vamos dar continuidade a esse assunto. Eu disse para vocês que, segundo Karl Marx, o trabalho é algo positivo. O problema está no trabalho realizado no modo de produção capitalista. E não seria diferente nesse vídeo. Mas antes de chegar no conceito propriamente dito, que é o conceito de mais-valia, eu quero fazer alguns questionamentos aí para que nós possamos construir o nosso cenário. Primeiro ponto, como é que se ganha grana no capitalismo? Se ganha grana no capitalismo vendendo mercadorias. Em sala de aula eu faço essa pergunta e os alunos me respondem dizendo que se ganha grana pelo trabalho. Sim, se ganha grana pelo trabalho. Eu vendo a minha força de trabalho e recebo um salário. Agora, como é que o empresário consegue a grana para pagar o meu salário? Vendendo bens ou serviços. É assim que ele consegue a grana. Beleza. O que surge a partir dessa venda de mercadorias? Surge algo chamado de lucro. Lucro é bem simples, mas para quem está mais desatento aí, você pode entender o lucro da seguinte maneira. As mercadorias possuem um preço de custo e um preço de venda mais elevado que o preço de custo. A diferença entre um e o outro é o lucro. Simples assim. Qualquer coisa que você imaginar, ela custou X para ser produzida. E o que é o lucro? É a diferença entre um e outro. Se eu gastei R$5 para produzir alguma coisa e vendi por 10, essa diferença é o lucro. Então, é isso que surge a partir da venda de mercadorias ou da prestação de serviços. Ok, segundo Marx, é só pelo lucro que o burguês ganha grana? É só pelo lucro que o burguês acumula o capital? Marx vai dizer que não. Marx vai dizer que a principal forma de acúmulo do capital do burguês, do capitalista, é a partir de um negocinho chamado de mais-valia. E o que é a mais-valia? É a exploração do trabalhador, a exploração do proletariado. Então, mais-valia nada mais é do que a diferença entre o salário que o proletariado recebe e o que ele realmente deveria ganhar em decorrência daquilo que ele produz. Reforçando, mais-valia então é uma forma de acúmulo de capital, em que o trabalhador é explorado pelo capitalista, em que o proletariado é explorado pelo burguês. Vamos tentar exemplificar essa mais-valia. Façamos de conta que isso aqui é uma padaria, e nessa padaria nós temos um trabalhador e temos o dono dessa padaria, que é o burguês, o proletariado e o burguês. O proletariado vende a sua força de trabalho, o burguês paga o salário para esse proletariado. No meu exemplo aqui, o proletariado, o trabalhador fica ali na padaria 8 horas por dia e recebe R$ 3,12 por hora de trabalho. E quem paga esses R$ 3,12 por hora de trabalho é o burguês. Então, é a mesma coisa de dizer que o burguês paga aproximadamente R$ 25 pelo dia de trabalho do proletariado. Estão acompanhando? 8 vezes 3,12, R$ 25. Eu fiz o arredondamento. Suponhamos que esse proletariado ele produza 500 pães nas 8 horas de trabalho. 500 dividido por 8 é como se esse carinha fizesse 62 pães por hora. Estão acompanhando o raciocínio? Beleza. O burguês, o dono da padaria, ele vai vender cada pãozinho a 50 centavos. Lembrando, estou aqui ilustrando a mais-valia apresentada por Karl Marx. Então, o burguês vai vender cada pãozinho a 50 centavos. Sendo assim, ele gerou uma receita de R$ 250 em um dia de trabalho. R$ 250 dividido por 8 é como se o cara tivesse feito R$ 31 por hora. Beleza. O dono da padaria, por sua vez, ele precisa pagar o salário e ele também precisa pagar os custos de produção. Ele precisa manter a padaria aberta. O que seriam os custos de produção? Aluguel, impostos,
água, luz, energia, a estrutura básica para a padaria poder funcionar. Eu coloquei ali no exemplo como se ela custasse R$ 70 por dia. Ele gasta por dia R$ 95 entre os custos de produção e a mão de obra que trabalha ali. O carinha, eu falei para vocês, o trabalhador, ele faz R$ 31 por hora. Então, em 3 horas de trabalho, 31 vezes 3, ele consegue uma receita de R$ 93. Percebam a diferença. O burguês gasta R$ 95 para manter a padaria aberta em um dia. O proletariado, em 3 horas de trabalho, ele gera R$ 93. Então, praticamente empatou. Em 3 horas de trabalho, o burguês retirou aquilo que ele precisava para manter a padaria aberta. Só que o operário fica quanto tempo dentro da padaria? Ele não fica só 3 horas, ele fica 8 horas. Então, as outras 5 horas que sobram é o que Marx chama de mais-valia. É o que Marx entende como sendo a exploração do proletariado, a exploração do trabalhador. As outras 5 horas vão para o bolso do burguês. E assim, segundo Karl Marx, existe o acúmulo de capital. Por quê? Porque o proletariado não vai trabalhar um dia, ele vai trabalhar uma vida inteira. E todos os dias dessa vida, as 5 horas que ele trabalha a mais e não é remunerado por isso, e essa receita que ele gera vai parar lá no bolso do burguês, do capitalista, isso aumenta ainda mais a desigualdade social entre burgueses e proletariados. Essa é a visão de Karl Marx. Não estou dizendo que ele está certo, só estou apresentando o que Marx pensava sobre o modo de produção capitalista e sobre o que seria a mais-valia, que é, como eu já disse anteriormente, na visão de Marx, uma forma de acúmulo de capital, a exploração do burguês sobre o proletariado. E para finalizar, Marx vai dizer que ao longo da história ele percebeu 2 tipos de mais-valia. Uma mais-valia que ele chamou de mais-valia absoluta. O burguês, para ganhar mais grana, aumenta a jornada de trabalho do proletariado. Como eu dei o exemplo da padaria, o carinha vai ficar na padaria não 8 horas, mas eu coloco ele para trabalhar 12 horas por dia dentro da minha padaria. Então ele vai produzir mais. E uma vez que ele produziu mais, eu consigo mais receita, eu exploro ainda mais o trabalhador e essa grana acaba ficando com o burguês, com o capitalista. Mais-valia absoluta, aumento da jornada de trabalho e isso é revertido em ganho para o burguês capitalista. Agora, a outra forma de mais-valia seria a mais-valia relativa. O cidadãozinho continua trabalhando 8 horas por dia. Como eu dei o exemplo da padaria, o cidadãozinho continua 8 horas lá dentro da padaria. Entretanto, eu, dono da padaria, invisto em tecnologia. Eu compro um forno lá, ultra, super, mega, hiper, plus power e coloco para o cara trabalhar. E aí, então, inevitavelmente, a produção dele vai ser maior e, consequentemente, a receita do burguês, do capitalista, também será maior. Mais-valia absoluta, aumento da jornada de trabalho. Mais-valia relativa, investimento em tecnologia. Os 2 casos têm o mesmo objetivo, o aumento da produção. Simples assim, espero que você tenha gostado. Muitíssimo obrigado, valeu, fui!